Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos do Aprender Sempre, estamos aqui no volume 3, na sequência de atividades 1, nas aulas 3 e 4, identificando grandezas direta ou inversamente proporcionais. Conteúdo aqui do 9º ano do ensino fundamental. Então, vamos para as atividades. Então, lembrando, se você não é inscrito, aproveita, inscreva-se no canal, nos acompanhe, porque sempre temos vídeos novos aí para vocês, beleza? Então, exercício 1, o que ele nos diz? Identifique em cada caso se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, justifique sua resposta. Então, na letra A, o consumo de combustível e os quilômetros rodados por um veículo. Então, nós vemos, se eu coloco mais combustível nesse veículo, eu consigo ir a uma distância cada vez maior. Então, se aumenta um, aumenta o outro também, nós temos que eles são diretamente proporcionais. Então, vou colocar aqui, diretamente proporcionais, Pois aumentando a distância percorrida, o consumo de combustível também aumenta, ok? Então, quanto mais você percorre um caminho cada vez mais distante, para fazer isso tem que ter uma quantidade de combustível também maior. Então, por isso, diretamente proporcional. Agora, aqui na letra B, o que ele fala? O tempo que se gasta para corrigir todas as provas de um concurso público e o número de corretores, ou seja, o número de pessoas que estão para corrigir as provas. Então, veja, se eu colocar mais gente trabalhando para fazer o mesmo serviço, o tempo diminui. Então, se um aumenta e o outro cai, nós temos ali grandezas inversamente proporcionais. Então, temos aqui, são inversamente proporcionais, Por quê? Pois aumentando o número de corretores, o tempo diminui. Então, o tempo para corrigir todas as provas vai diminuir ali, Agora, aqui na letra C, ele fala a velocidade média de um carro e o tempo gasto para percorrer um trecho. Cuidado, com essa palavrinha aqui, trecho, Ou às vezes percurso. Quando eu falo trecho, por exemplo, eu estou falando de uma distância fixa. Então, por exemplo, a distância entre duas cidades é uma distância fixa. Então, quer dizer, se eu vou com uma certa velocidade, levo lá um certo tempo. Se eu aumento a minha velocidade, o meu tempo diminui. E o contrário, se eu diminuir a minha velocidade, o meu tempo vai aumentar. Então, se um aumenta e o outro diminui, são inversamente proporcionais também, Então, vou anotar aqui, Inversamente proporcionais, Pois aumentando a velocidade, o
tempo da viagem diminui, né? Então, se um aumenta, o outro cai. Agora aqui na letra D, ó, o valor final pela impressão de um arquivo e a quantidade de páginas. Então, ó, eu vejo, quanto mais páginas eu for imprimir, né, mais eu vou pagar. E quanto menos páginas eu imprimir, menos eu vou pagar. Então, se um aumenta, o outro aumenta junto. Se um diminui, o outro diminui junto também. Então, eles são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais, né? Pois aumentando o número de impressões, né? O valor pago também aumenta, né? Então, se aumenta o número de páginas que eu estou imprimindo, o valor final também vai aumentar ali, ó. Agora aqui na letra E ele fala o número de pedreiros e o tempo gasto para fazer um trabalho. Então, vamos imaginar na construção de uma casa. Então, se eu coloco mais gente trabalhando para fazer essa mesma casa, o tempo diminui. E se eu colocar menos gente trabalhando, o tempo aumenta. Então, se um aumenta e o outro cai, isso aqui é inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Pois aumentando o número de pedreiros, o tempo diminui, né? Então, um aumenta e o outro cai. Agora aqui no exercício 2 ele fala, ó, classifique as grandezas a seguir em inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. E indique o coeficiente de proporcionalidade na indicação das setas na lateral. Então, primeiro ali, ó, para fazer um muro de 6 metros são gastos 10 kg de massa. Para fazer um muro de 9 metros são gastos 15 kg de massa. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vejo, ó, se eu aumento o tamanho do muro que eu vou fazer, ó, de 6 para 9, aumentou. Aumentou também a quantidade de massa. Se os dois aumentam juntos, eles são o quê? Diretamente proporcionais. Então, vou anotar aqui, ó. Diretamente proporcionais. Então, qual é essa constante, né, de proporcionalidade, o meu coeficiente de proporcionalidade ali, ó? Então, veja aqui, ó, se eu pegar na medida do comprimento do muro, ó, de 6 foi para 9. Se eu fizer 9 dividido por 6, vai dar quanto? Ó? 1, sobra 3, coloco vírgula, 0. 30 por 6 vai dar 5. 5 vezes 6 é 30, não sobrou nada. Então, quer dizer, aqui foi multiplicado por 1,5. O mesmo ocorre com a medida da massa, ó. Se eu faço 15 dividido por 10, vai dar 1, sobra 5. Coloco vírgula, 0. 50 por 10 vai dar 5 e não sobra nada. Então, aqui também multiplicou por 1,5. Agora, na letra B, ele fala, 4 pedreiros levam 15 dias para reformar um local. Se 6 pedreiros levam 10 dias para realizar o mesmo trabalho. Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Então, o que eu vejo? Ó,
Se aumenta o número de pedreiros, o tempo diminui. Então, eles são o quê? Inversamente proporcionais ali, ó. Então, nós vamos ter aqui, ó. Inversamente proporcionais. Então, veja lá, na coluna dos pedreiros, o valor aumentou. Se aumentou, eu estou multiplicando. Por qual valor? Não sei ainda. Então, ó, eu faço 6 dividido por 4. 6 por 4, ó, vai dar 1, sobra 2, coloco vírgula, 0. 20 por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20, não sobrou nada. Então, aqui eu multipliquei por 1,5. Agora, o outro valor ele está dividindo. Por quanto? Se eu não sei por quanto ele está dividindo, ó, eu pego o valor inicial, que era 15, e divido pelo valor final, que é o 10. Ó. 15 por 10 vai dar 1, sobra 5, coloco vírgula, 0. 50 por 10 é 5 e não sobra nada. Então, aqui eu dividi por 1,5. Olha lá, ó. Então, nas grandezas inversamente proporcionais, ó, um valor é multiplicado, o outro é dividido, mas pelo mesmo número, ó, 1,5 e 1,5 aqui, ok? Agora, na letra C, ele fala, ó, se vendido 5 veículos, a comissão de um vendedor é de R$ 1.000. Se vendido 7 veículos, a comissão do vendedor é de R$ 1.400. Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Então, o que nós vemos ali, ó? Se aumentou a venda de veículos, ó, aumentou também a comissão. Então, se um aumenta e o outro aumenta também, eles são o quê? Diretamente proporcionais, né? Então, ó, na coluna das vendas, por quanto que eu multipliquei, ó? Então, eu faço aqui o 7 dividido por 5. 7 por 5 vai dar 1, sobra 2. Coloco vírgula, 0. 20 por 5 é 4. 4 vezes 5, 20, não sobrou nada. Então, aqui vai ser multiplicado por 1,4. O mesmo vai ocorrer, ó, no outro. Né? Ó, se eu faço ali o 1.400 dividido por 1.000, né? Então, o que eu vou ter aqui, ó? 1.400 por 1.000 vai dar 1. E sobra 400. Coloco vírgula, 0. 4.000 por 1.000 é 4 e não sobrou nada, ó. Então, também aqui foi multiplicado por 1,4. Agora, no exercício 3, o que ele fala? Nesse momento, você criará duas situações problemas. Uma sobre grandezas diretamente proporcionais e outra sobre grandezas inversamente proporcionais, né? Então, ó, fiz aqui uma situação bem prática, bem simples para a gente entender, ó. Então, a situação 1. 4 balas custam R$ 1, já 8 balas custam R$ 2. Então, ó, se eu montar uma tabela, vou ter aqui, ó, balas e reais. Então, ó, 4 balas, R$ 1. 8 balas, R$ 2. Então, veja, ó, se aumenta o número de balas compradas, o valor pago também aumenta junto. Então, nessa situação, ó, eles são o quê? Diretamente proporcionais, né? Então, eu vejo, ó, do 4 para o 8, o que eu fiz? Multipliquei por 2. E também, do 1 para o 2, ó, também foi multiplicado por 2. Então, nas grandezas diretamente proporcionais, ó, eu faço a mesma operação nos dois. Ó. Então, os dois ali foram multiplicados por 2. Agora, aqui a situação problema 2, ó, o que nós temos aqui? Ó? Em um jogo de loteria, 6 ganhadores levam R$ 2.000 cada. Se fossem 3 ganhadores, seriam R$ 4.000 para cada. Né, ó? Então, o que nós vamos estar relacionando aqui? Né, ó? Os ganhadores, então nós vamos ter aqui, ó,
os ganhadores e o valor em reais que cada um recebe. Então, ó, 6 ganhadores, R$ 2.000 cada um. 3 ganhadores, R$ 4.000 para cada um. Então eu vejo, se o número de ganhadores diminui, o valor que cada um recebe aumenta. Então, se um diminui e o outro aumenta, eles são inversamente proporcionais. E aí o que nós vemos? Ó, para o 6 virar 3, foi dividido por 2. E para o 2.000 virar 4.000, foi multiplicado por 2. Ó. Então, nas grandezas inversamente proporcionais, um valor vai ser dividido e o outro multiplicado por um mesmo número. Ó. Tá aqui. Agora, no exercício 4, ó, o que ele nos diz? Em um jogo de sorte, o prêmio é de R$ 60.000, que será dividido entre os ganhadores. Então, ó, se 15 pessoas forem sorteadas, cada uma ganha R$ 4.000. Se 24 pessoas forem sorteadas, cada uma ganha R$ 2.500. Então, ó, na letra A, qual é a razão entre 15 e 24? Então, vou montar a fração aqui, né? Quando ele fala razão, vou montar a fração. Como que eu monto? Na ordem que ele informou, ó, se é 15 e 24, então o 15 vai em cima e o 24 vai embaixo, né? Bom, eu posso simplificar, ó. Dá para dividir tudo por 3. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? 15 dividido por 3 dá 5. 24 dividido por 3, 8. Tá lá, ficou 5/8. Agora, na letra B, qual é a razão entre 4.000 e 2.500? Então, tá lá, ó. 4.000 e 2.500. Que eu já posso, ó, cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, ó. O que vai ficar? 40 por 25. Que aí eu posso simplificar, ó, dividir aqui tudo por 5. Então, o que nós vamos ter, ó? 40 dividido por 5, 8. 25 por 5, 5. Olha lá, 8/5. A primeira aqui na letra A deu 5/8. E na letra B, 8/5. Por que ocorreu essa inversão dos valores? Porque essa aqui é uma relação inversamente proporcional, né? Se o número de ganhadores aumenta, o prêmio diminui. Então, por isso que ficou aqui invertido. Aí na letra C ele fala, as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Então, utilize a tabela para organizar os dados e indicar a razão de proporcionalidade. Então, como nós já vimos, né, como falei anteriormente aí, ó, essa relação ela é o quê? Inversamente proporcional, ó. Inversamente proporcional, né? Se um valor aumenta, o outro diminui. Então, conforme o enunciado, ó, ele falou 15 pessoas sorteadas, cada uma leva 4.000. E 24 pessoas, cada uma leva 2.500. Então, ó, eu vejo que para o 15 virar 24 eu multipliquei. Então, aqui vai ser multiplicado por um certo valor. E aí, ó, para o 4.000 virar 2.500, ele vai ser dividido pelo mesmo valor ali, né? Ó. Então, ele vai ser aqui, ó, dividido por um mesmo valor. Qual vai ser esse valor, então? Ó? Por exemplo, se eu fizer ali, ó, o 24 dividido por 15, vai dar uma vez. 1 vezes 15 é 15 mesmo. E sobra quanto aqui? Sobra 9. Coloco vírgula, 0. Então, 90 dividido por 15 vai dar 6, ó. 6 vezes 15 dá 90
e não sobra nada. Então, quer dizer, o número de pessoas, a coluna pessoas aqui, foi multiplicado por 1,6. E o número, né, do prêmio aqui foi dividido pelo 1,6 também. Né? Se você fizer aí em casa 4.000 dividido por 2.500, também vai dar o 1,6 aí do mesmo jeito, ok? Agora a letra D, o que ele fala? Se fossem sorteadas 30 pessoas, quanto cada uma ganharia? Bom, o prêmio era de 60 mil reais, então é só fazer aqui 60 mil dividido por 30. Posso então cortar um zero com um zero aqui. 6 por 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Não sobra nada. Baixo o zero por 3, 0. O outro zero aqui por 3, 0. E o último zero aqui por 3, 0 também. Então, a resposta vai ser 2.000 reais por ganhador. Tá ali, ó. Aí na letra E, ó, ele fala: compare em relação a outras possibilidades apresentadas utilizando a tabela e apresente o coeficiente de proporcionalidade. Então aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, ó, já deixei montado aqui, ó. Então, na nossa primeira tabela aqui, ó, um exemplo. 2 pessoas sorteadas, cada uma leva 30 mil reais. 4 pessoas, cada uma leva 15 mil. Então, ó, para o 2 virar 4, o que foi feito ali, ó? Foi multiplicado por 2. Agora, para o 30 mil virar 15 mil, foi dividido por 2. Na tabela abaixo, agora aqui, ó, 5 pessoas levam 12 mil reais de prêmio cada uma. 20 pessoas, 3 mil cada uma. Então, veja, ó, para o 5 virar 20, eu multipliquei por 4. Né? Lembrando que quando eu falo de proporcionalidade, somente estarei multiplicando ou dividindo, tá? E aí, para o 12 mil virar 3 mil, eu dividi aqui por 4. Ó. Então, fizemos aqui outros exemplos. Agora, o exercício 5 aqui ele fala: para fazer a digitação de 30 páginas, um estagiário leva 28 minutos. Se o estagiário trabalhar durante 4 horas e 40 minutos, com o dobro dessa velocidade de digitação, nesse expediente de trabalho, ele será capaz de digitar num total, né, de páginas igual a... Então, primeira coisa aqui, ó. Vamos ver o seguinte. Ele vai trabalhar por 4 horas e 40 minutos, ó. Então, vamos ver aqui, ó. 4 horas e 40 minutos. 1 hora são 60 minutos. Então, posso fazer assim, ó. 4 vezes 60 mais 40. 4 vezes 60, ou se fosse 4 vezes 6, seria 24. E acrescento 0 ali. Mais o 40. 240 mais 40, ó, 280. Então, 280 minutos. Então, ele vai trabalhar ao todo 280 minutos. Então, vamos montar agora aqui, ó, uma tabela. Né, ó. O que nós vamos ter aqui, ó? As páginas digitadas. Então, vou marcar aqui, ó. Páginas, né? E o tempo, né? Em minutos ali, ó. Então, vou marcar aqui, ó, os minutos. Então, ele fala o seguinte, né? Ó, se ele trabalhasse com o dobro da velocidade da digitação inicialmente falada ali. Então, inicialmente, ó, eram 30 páginas em 28 minutos. Bom, esse tempo de 28 minutos mantém. Só que o número de páginas que ele vai digitar dobra. Se são 30, vai passar para 60, né? E agora ele vai ter um tempo de trabalho de 280 minutos. Quantas páginas ele vai digitar? Não sei, vou chamar de x aqui, ó. Então eu vejo, se aumenta o número de páginas, né, aumenta o tempo digitado também. Uma forma que eu gosto de fazer aqui, uma estratégia, ó, é fazer setinhas nas colunas. Então, olha na coluna dos minutos. Já está tudo conhecido. Então, eu faço uma seta do menor para o maior, ó, do 28 para o 280. Aí eu paro para analisar. Se em 28 minutos eu digito 60 páginas, em 280 minutos eu vou digitar mais páginas. Então, quer dizer,
esse valor x, mesmo sem saber qual é, eu já sei que ele vai ser maior que 60. Então, minha seta também, né, ó, do 60 para o x. Como as duas setas estão na mesma direção, ó, são diretamente proporcionais. Então, eu vou montar aqui uma igualdade entre frações, ó, do jeito que está ali, ó. Então, vai ficar 60 sobre x igual a 28 por 280. Posso aqui, ó, dividir, simplificar por 28, ó. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? 60 sobre x igual 28 por 28 é 1. 280 por 28 vai ser 10. Agora eu multiplico em cruz, ó, o x vezes 1 e o 60 vezes o 10 ali, ó. Tá aqui, ó. Então, o que nós vamos ter, ó? X vezes 1 é x. 60 vezes 10, 600. 600 o quê? O meu x está na coluna das páginas. Então, 600 páginas. Olhando aqui, ó, é a minha alternativa C. Tudo bem? Então, pessoal, com isso, chegamos ao fim da nossa aula de hoje aqui. Tudo bem? Se você gostou aí do vídeo, deixa aquele joinha. Se não for inscrito, aproveita, inscreva-se no canal, nos acompanhe, porque sempre temos vídeos novos aí. Ok, pessoal? Então, meu muito obrigado a todos e um grande abraço.